Olá, que bom estar mais uma vez aqui para que juntos nós possamos estudar a Palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito. Já receba aí o meu cordial bom dia, que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família. Eu queria aqui, nesse vídeo, antes de mais nada, com humildade no coração, corrigir uma informação de um vídeo, de um estudo de ontem aqui. Então ali, quando eu citei Lucas capítulo 17, né, eu falei assim que Jesus tinha curado 17 leprosos. Na verdade eu confundi, né? Capítulo 17, ele curou 10 leprosos, tá? E depois, ao citar ali a quantidade da Bíblia, também eu notei ali que faltou uma informação completa, porque a Bíblia tem 773.693 palavras, né? Então eu acabei dizendo ali que tinha 73 mil. Uma confusão aqui. Ao citar muitas coisas de memória, às vezes passa despercebido. Então, sim, só uma correção para que você tenha a informação completa e para você saber que aqui do outro lado tem uma pessoa falha e pecadora também, tá? Quando os estudos são feitos, eu assisto eles, né? E eu poderia ter feito um novo e corrigido, mas eu assim quis fazer para mostrar para você também que do outro lado que é um pecador, é uma pessoa falha, até mesmo nos estudos. Mas com muita humildade de coração, eu venho aqui e para corrigir essa informação, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, que você continue assistindo os vídeos e fazendo os estudos, tá? Então, eu quero orar com você nesse momento, para que nós possamos estudar. Hoje nós vamos estudar a carta de 2 João aqui, falando sobre princípios, né? João vai dizer aqui a respeito das pessoas, dos falsas pessoas querendo enganar outras pessoas. Mas antes disso, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Oremos. Querido e bondoso Pai, como é maravilhoso, Senhor, acordar de manhã e poder já estar na Tua presença, meu Pai, estudando a Tua palavra. É um privilégio, Senhor. Todos os dias nós podemos estar perto de Ti, Senhor. Que o Senhor nesse dia, meu Pai, abençoa cada um de nós. Dê-nos uma semana abençoada, Senhor, para todos nós, meu Pai. Se é uma pessoa, Senhor, que busca uma oportunidade de trabalho, Senhor, abre as portas para ela. Se é uma pessoa, meu Pai, querendo uma cura para uma doença, meu Pai, cura, Senhor, essa pessoa. Se é aquela pessoa, meu Pai, que busca restauração no seu casamento, meu Pai, restaura, Senhor, para que o seu nome seja honrado, Senhor. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, nós vamos ler aqui a carta de 2 João, capítulo 1, que só tem um capítulo nessa carta, é bem pequeno, então por isso nós vamos ler aqui a maioria dos versos, nós vamos ler a partir do versículo 4 em diante, nós vamos ler até o versículo 11, do 4 até o 11, tá? Então vamos lá. João diz assim: Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre seus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que já tivesse recebido desde o princípio, que amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como ouviste,
desde o princípio é o que andei neste amor. Até aqui por enquanto. Depois a gente vai ler dos versículos 7 até o 11. Ao escrever a carta, João ressalta aqui uma ênfase de que ele está persuadido, convencido que aquelas pessoas estão andando na verdade. E qual é essa verdade que João está falando aqui? João está falando, na verdade, de acordo com o mandamento que recebeu da parte do Pai. Qual que é o mandamento que nós recebemos da parte do Pai? Qual foi ele? Qual foi o mandamento que nós recebemos da parte do Pai? Esse mandamento que João está falando aqui é o mandamento da parte do Pai, são os 10 mandamentos. Esse mesmo que o próprio Deus escreveu com seu próprio dedo nas 2 tábuas de pedra, de Êxodo capítulo 31, versículo 18. E João acrescenta, e agora, Senhora, peço-te que não escrevesse mandamento novo, senão aquele que tivesse recebido aí do princípio. Veja que interessante essas palavras de João. Eu não escrevi mandamento novo. Não precisa de um novo mandamento. O mandamento é o mandamento que nós recebemos da parte do Pai, da parte de Deus. E ele dizendo, aquele mesmo, amai uns aos outros. E ele diz que o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Olha que interessante. Quando você depara com os textos dessa natureza, você percebe o quanto Deus é verdadeiro e Deus não há sombra de dúvida em Deus. Ao entregar para Moisés as 2 tábuas da lei, Deus escreveu naquelas pedras com seu próprio dedo. Não há como apagar o que está escrito lá. Não há mudança. Por isso que diz em Tiago, no livro de Tiago, que, se eu não me engano, é no livro de Tiago ou no livro de Hebreus. Agora eu não me lembro certo. Mas diz assim que em Deus não há... que em Deus não existe, né, essa mudança. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim que Deus não muda. Então, João aqui falando que o amor é esse, que nós andemos no mandamento de Deus. Olha que interessante, não é mesmo? Agora, vamos ver aqui dos versículos 7 em diante. Você aprendeu que nós devemos, se nós amamos a Deus e se nós temos amor, nós devemos andar nos mandamentos de Deus. Esse é o conjunto. E aí agora vamos ver aqui os versículos de 7 a 11. Porque muitos, agora João vai dar a razão. Ele fala de que amor é esse, de andar nos mandamentos de Deus, de amar o próximo. E agora João, é interessante que agora o que João vai dizer é uma informação para mim e para você também. Olha o que João disse. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus.
O que permanece na doutrina, esse tem o Pai como o Filho. Vamos falar aqui um pouco sobre esse assunto. Muitos anticristos já saiu, os enganadores. O que é anticristo? É aquele que é anticristo, aquele que não confessa Cristo que veio em carne e osso. Tem pessoas que dizem assim que isso é apenas uma história. Muitas pessoas dizem por aí. E outras pessoas também não acreditam na pré-encarnação de Cristo. E também aqueles que dizem que Cristo é apenas uma criatura, não é o Criador de nada. Que Cristo emana do Pai, que Pai em algum momento da história fez Cristo. Isso é uma pura controvérsia. Pessoas desprovidas de entendimento e sabedoria divina, né? E aqui diz aqui, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Eu vou fazer um estudo aqui sobre o que Cristo diz sobre a doutrina dele, e você vai ficar admiradíssimo de ver assim como nós devemos proceder à doutrina de Deus, ou à doutrina de Jesus. Ele diz que todo aquele que ultrapassa a doutrina, esse não permanece no amor do Pai. E o que é ultrapassar a doutrina de Deus? O que é esse ultrapassar? Tem um texto, deixa eu ver se eu lembro ele aqui. Tem um texto aqui, não sei, deixa eu ver se é 1º ou 2 Coríntios 4:13, que é um texto maravilhoso falando a respeito de doutrina. Deixa eu ver aqui, se é 1 Coríntios capítulo 4. Nós não devemos passar aquilo que está escrito aqui nesse livro. Deixa eu ver se é 4. É 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, na verdade, que diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento de outro. Olha que Paulo está escrevendo. Para que nós não ultrapassemos aquilo que está escrito. Porque hoje existe muitas controvérsias? Porque as pessoas não seguem aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. As pessoas ultrapassam, acrescentam coisas que a Bíblia não apoia. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, quer ver? Quando você faz um estudo, por exemplo, com os calvinistas, eles têm a predestinação. Predestinação, o que é? A pessoa que já nasceu predestinada. Vamos supor, se você foi predestinado à perdição, você pode ficar a sua vida inteira estudando a Bíblia, andando nos 10 mandamentos, orando a Deus todos os dias. Isso não vai importar em nada para você, você vai se perder. Aí, se você nasceu predestinado para a salvação, você pode roubar, matar, adulterar, transgredir, você pode fazer o que você quiser, você vai ser salvo. Veja que absurda essa doutrina. Essa é a doutrina calvinista, né? É essas doutrinas que muitos teólogos estão oferecendo para você de graça, em um curso teológico de graça. 0,800, você não paga nada, só que você vai aprender como eles querem. Tem base bíblica? Nenhuma. Parece só. Você olha assim, até vi esse dia ali, tem pessoas vendendo esse curso. Você quer aprender isso? Com todo carinho, com toda humildade. Aqui, assistindo esses vídeos, você aprende a estudar a Bíblia de graça. Você ora, você aprende a estudar de graça. Aqui não custa nem um centavo. O que custa aqui é um tempo que você tem que tirar, não para mim, para assistir eu, mas sim estudar aquilo que está sendo dito aqui. Passar tempo com Deus. Agora,
Isso é ultrapassar a doutrina. Quer ver? A outra coisa, ultrapassando as doutrinas de Deus, a imortalidade da alma. Que a alma não morre. Que quando a pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, ou vai num lugar intermediário que chama purgatório. Você está entendendo? Sendo que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o único que possui imortalidade é só Deus. Essa prerrogativa, só Deus que tem. Quer ver? Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui um texto de 1 Timóteo capítulo 6, versículo, deixa eu ver aqui, 16, que diz assim: o único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. O único que tem imortalidade, as prerrogativas da imortalidade, é só Deus. Então, aí tem também essa doutrina que ensina. Esse mesmo que ensina da predestinação é o mesmo que ensina a imortalidade da alma. Quer ver? Um outro. Consultar os mortos. Essa doutrina é kardecista. Que você tem, depois que o morto morre, ele se reencarna em outra pessoa. Dando a entender que Jesus nunca vai voltar. Por quê? Porque, veja, parece que a alma não tem um criador dela. Ela faz bem o que ela quiser. Quando você morre, ela sai de você e procura encarnar em uma pessoa nos Estados Unidos, no Japão, no rei, no cachorro. É uma loucura essa doutrina. É uma doutrina diabólica, na verdade, né? Então, assim, então você vê, João está ensinando eu e você a nós permanecer no amor de Deus. E que amor é esse? É difícil, será, de entender? O amor de Deus é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. E aí no versículo 10, João continua dizendo: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, qual doutrina? Que doutrina é essa? Essa doutrina aqui, ó, que andemos nos seus mandamentos. Não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras. Quantas pessoas hoje não têm ido em casa, bater na sua casa e querendo apresentar para você um evangelho manco, um evangelho que emana das suas doutrinas? Você já recebeu aí na sua casa? Veja bem, nas redes sociais hoje, você encontra um evangelho pregado na perspectiva da visão da igreja. Tá? Não é uma perspectiva bíblica e nem de uma visão de Deus, mas sim de um ponto de vista da igreja. É que a igreja diz assim, quer ver? Você não pode raspar a sua barba. Uma denominação diz que você não pode raspar a barba. Outra diz que você não pode cortar a sua barba. Veja que confusão. Aí eu te pergunto, está em harmonia as duas coisas com a palavra de Deus? Não, nenhuma delas está. Nenhuma. Isso na época dependia de cada pessoa. Por exemplo, no Egito as pessoas tinham o rosto liso. Você não via um egípcio de barba. Quando José foi vendido ao Egito, em Gênesis 42, quando diz que Faraó quer ver José, o que acontece? A Bíblia é claríssima em dizer assim, que José se barbeou para ir até Faraó. Veja, os hebreus tinha barba, era barbudo. Portanto, que em 2 Samuel capítulo 10, vai contar que quando Davi mandou os seus homens ir visitar um rei, porque ele tinha ficado doente, e Davi mandou
as saudações a ele, os homens de Davi foi saudar esse rei achou que aqueles homens foi como espia para espiar a terra. Sabe o que o rei fez? Mandou raspar a barba deles e rasgaram a roupa dele, mandaram eles praticamente nu. O que Davi fez? Davi mandou eles ficarem numa cidade vizinha, eu não me lembro agora o nome da cidade, se era Jericó, mandou ficar ali até que a barba deles crescesse, porque essa era a honra deles. Agora, tem doutrina por aí que você não pode usar bermuda. Isso é doutrina de Deus. João está dizendo aqui, não ultrapassar a doutrina. Isso é doutrina? Não. É doutrina de quê? Da igreja. Eu conheço gente que fala assim, uma vez eu conversando com um irmão, ele dizendo assim, irmão, rapaz de Deus, você não sabe o que aconteceu. Final de semana o pastor foi na minha casa me visitar, eu estava de bermuda, vixe, mas falou um monte para mim. Ora, isso é doutrina de Deus? Você não pode usar bermuda? Não está escrito isso na Bíblia. Veja, não tem base. Por isso que João ressalta aqui, ó, aqueles que andam na verdade. As pessoas deixam de andar nos princípios de Deus para ficar à tarde de raspar a barba, deixar a barba, de andar de bermuda. Mulher não pode usar calça. Aí eu pergunto para você, nos tempos de Cristo, de Moisés, tinha calça? Existia calça? Não, eles usavam uma túnica. Então veja bem, daí eles falam assim, não, porque a mulher se usar calça escandaliza o seu corpo. Ora, a mulher de vestir também escandaliza. Não é? Tudo tem que ser visto, então, tem que ser feita com modéstia e decência. Então, cuidado com essas doutrinas. Então, João diz, esse tipo de doutrina não receba na sua casa, nem faz parte delas. Outro texto interessante que tem aqui, na mesma carta de João, é 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4 diz assim, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído no mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito confessa que Jesus Cristo vem em carne e é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tens ouvido que vem presentemente, já está no mundo. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tens vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Versículo 5. Estes procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João é enfático em dizer aqui exatamente o que ele deu procedimento na carta de segunda, na sua segunda carta. Diz assim, não é para nós darmos ouvido a qualquer espírito. Hoje não tem também uma certa doutrina de revelação? A doutrina da revelação, né? Vai ser revelado aí a sua identidade, o seu RG, o seu CPF, que o Espírito Santo está agindo na igreja e a pessoa adivinha a placa do seu carro. Meu irmão, com toda sinceridade, se você está indo atrás de revelação, você está fazendo um grande erro. Sabe por quê? Porque, olha, o João disse para que nós não demos crédito a qualquer espírito. Antes, nós demos crédito e provar se o espírito é da parte de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pessoa que vem... Até uma vez eu vi uma pessoa anunciando que vinha um pastor de fora, em uma certa denominação, que ele tinha o espírito de adivinhação. Que ele falava... As pessoas ficaram impressionadas com aquele tal. Que ele sabia até o CPF seu aí. O que você acha disso aí?
o Espírito Santo, aquele que veio depois da morte de Cristo, convencer o mundo do pecado. É para isso que ele veio. João capítulo 16, versículo 25 e 26 e João capítulo 15, 26. Ele vem da parte do Pai para convencer a humanidade do pecado. Agora, você acha que esse Espírito Santo ele vem para adivinhar o número do seu RG, seu CPF, a placa do seu carro? O que você acha? Sinceramente, eu falo assim, é uma coisa diabólica. O povo hoje, eles acreditam naquilo que eles veem. Acreditam naquilo que quer. João diz, cuidado, prova o Espírito, vê se é de Deus. E como que eu faço isso? Eu faço isso quando eu vejo a pessoa falando do amor de Deus e levando você ao arrependimento. Esse é o Espírito Santo está usando ele. Dizer para você assim, dos seus erros, dos erros dele, colocar, eu aqui sou uma pessoa falha. Mas o Espírito Santo tem me levado cada dia mais perto de Deus, para me orar, pedir perdão dos meus pecados todos os dias para Deus. Então, quando a pessoa fala do amor de Cristo para você, do sacrifício que Jesus fez, que convence você do que você está fazendo está errado, esse tem um Espírito de Deus. Agora, espírito de adivinhação, isso não é da parte de Deus. E João diz, nós que estamos aqui falando da parte de Deus, aquelas pessoas que querem ouvir a parte de Deus, assistem esses vídeos, fazem esse estudo. O mundo ouve. Agora, aqueles que querem ouvir só o que diz por aí, esses falam da parte do mundo. Você está entendendo? Depois você pode ler também, se você assim desejar, que um estudo para você praticar bem sobre muitas pessoas querendo engodar você, enrolar você, mentir para você. Você lê aqui. A carta só tem um versículo. É a carta de Judas, né? É uma carta que nos ensina muito. Judas aqui está falando dos falsos mestres. Eu vou ler aqui um versículo aqui. Eu vou ler aqui o versículo 11 de Judas. Só tem um capítulo, diz assim. Eu vou ler aqui o versículo 10. Estes, porém, quando tudo o que não entende, difamam, e quanto a tudo o que compreende, por ensino, por instinto natural, como brutos em razão, até nossas coisas se corrompem. Aí, veja o que Judas está dizendo. Eu vou ler de novo o versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, você está entendendo? O que não entende da palavra de Deus, difamam. E quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nossas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movido pela ganância, se precipitam no erro de Balaão, e perece na volta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidades, branqueteando-se junto com qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem águas impelida pelos ventos, árvores em plena estação de fruto desprovido, duplamente mortas, desagarradas. 13. Ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujedades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos o que fazem convictos todos os ímpios,
acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes que o ímpio pecadores proferem contra ele. Veja a doutrina que Judas está combatendo os falsos ensinos. Diz assim que eles ensinam coisas que eles não entendem. E pela sua brutalidade natural, eles defendem aquilo que eles acreditam. E continua dizendo assim, eles andam pelo caminho de Balaão, do caminho de Balaão e de Caim. Tem muitas pessoas que matam as outras pessoas só no falar, só nos ensinar. Tem pessoas que ensinam a doutrina de morte para a pessoa. Que se você continuar nelas, o final seu é a morte. E ele disse que esses são aquelas pessoas que gostam de entrar no meio de certos lugares e ensinar as suas doutrinas. São nuvens sem água. São árvore em plena estação de fruto, mas não dá fruto. Você está entendendo qual é a falta de responsabilidade ao pregar a palavra de Deus? Nós temos que permanecer firme naquilo que a Bíblia ensina. Diz aqui que o ímpio, aquelas pessoas, elas têm prazer naquilo que ensinam. Nós devemos sempre aplicar o nosso entendimento, as nossas convicções na palavra de Deus. Você entende? Isso daqui, depois você pode ler Judas capítulo de 5 em diante. Ao combater os falsos mestres, João falou, Pedro falou, todos os profetas falaram sobre esses gananciosos. Se você ler Ezequiel capítulo 34, Jeremias capítulo 23, você vai entender ali esses falsos ensinos, esses pastores que deixam de cuidar do seu rebanho, das suas ovelhas. São, na verdade, gananciosos. São pessoas que estão atrás dos seus status. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós queremos saber de um assunto amplo, nós estudamos a palavra de Deus. Não deixamos nos levar por qualquer doutrina e não ultrapassemos a doutrina de Deus, que é o amor, que é os princípios de Deus. Ele é verídico, ele é imutável. Tem um texto aqui que eu vou fechar com ele, um texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Eu gosto muito desse texto, porque Pedro, na sua humildade, Pedro escreveu ele, inspirado pelo Espírito Santo. Olha que maravilha, olha que... Você sabe, nós não fazemos esse estudo para mostrar que nós somos melhores, que nós somos bons, que nós somos perfeitos, não. Pelo contrário, nós fazemos esse estudo para mostrar que nós dependemos de Deus. Nós somos falhos, pecadores. Nós não fazemos esse vídeo como torcedores de times opostos, brigando com nossos irmãos evangélicos, que nós... agora eu vou brigar com o irmão católico, com o irmão de outras igrejas. Não é nada disso. Nós não podemos ter nossa doutrina como rivalidade de outras. Não é para isso que nós estudamos, né? Nós estudamos para aprender mais, para levar o evangelho a mais pessoas. Olha o que diz aqui Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, na sua humildade, falou acerca de Paulo. Ao falar acerca desse assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais as coisas difíceis de entender, que os ignorantes
instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria perdição deles. Pedro reconheceu que Paulo, que é na sabedoria que ele tinha, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu muitas coisas difíceis de se entender, mas ele não disse impossível de entender, ele disse que é difícil de se entender, a qual as pessoas deturpam, ou seja, as pessoas maquiam aquilo que Paulo diz e usam as palavras de Paulo para o seu fim próprio, para a sua destruição. Por exemplo, eles dizem que Paulo não guardou o sábado. Diz que uma hora Paulo guarda o sábado, outra hora Paulo guarda o domingo. Isso é uma controvérsia. Paulo nunca fez isso. Diz que Paulo falou que quando que ele queria morrer já ia para o céu. Veja bem, Paulo escreveu coisas difíceis de se entender, mas tudo que Paulo escreveu está revelado ali. Então é isso que nós devemos fazer. É por isso que hoje existem muitas doutrinas. Muitas. Todas elas estão enraizadas na verdade? Não. Eu sinto muito falar isso. Não. Não está. Porque se todo mundo seguisse esse livro aqui, se seguisse esse livro, todo mundo ia falar a mesma coisa, ia pregar uma doutrina sólida. Mas por que então que hoje há tanta doutrina? Porque, como diz Pedro na sua segunda carta, 3,16, que ao estudar os escritos paulinos e outras partes da escritura, as pessoas usam conforme elas querem, não conforme diz a palavra de Deus, mas sim conforme elas querem para a sua própria perdição. E nós não podemos deixar as pessoas viverem na ignorância. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Feche os olhos com a sua fronte, quero orar com você. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Que o Senhor nesse dia nos abençoe e nos guarde, meu Pai. Dá para nós uma ótima semana, Senhor, abençoada na Tua presença. E que nós sejamos luz para onde quer que nós andemos. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então, que Deus abençoe grandemente sua vida e eu te espero, então, num próximo estudo. Até lá.